concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui nessa noite tão piedosa, nessa noite tão santa, que é a noite que nós celebramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Devido às condições climáticas, nós estamos nos reunindo aqui na Igreja de São Francisco, também a matriz está impossibilitada, como é conhecimento de todos, está em reformas. Então temos que ir nos adaptando de acordo com aquilo que é necessário. Então, nós vamos fazer aqui o sermão, como estava programado, o sermão do descimento da cruz. Nós vamos nos adaptar aqui na Igreja de São Francisco. Todos que quiserem permanecer, vão permanecer. Quem está de fora pode entrar. Nós temos aqui as tribunas, já tem bastante gente. Aqui também, no presbitério, ao lado do presbitério, tem algumas tribunas também. Vocês podem entrar, a entrada é aqui pela sacristia. Quem quiser também se dirigir pode ir para lá. Tem alguns espaços nas tribunas ali. Aqui nos corredores também temos espaço. E nós vamos nos adaptando. As pessoas que estão participando dele, nós não vamos parar na fila, vamos tentar fazer dessa forma, mas pedimos silêncio. Silêncio e silêncio. O irmão Samuel veio até aqui, está conosco essa semana. Então, Samuel, filho dessa terra, monge beneditino, ele se preparou para fazer a pregação deste sermão, recentemente. E nós vamos transmitir pelo YouTube também, pelo Facebook. Nós vamos fazer a transmissão. Se ao final a chuva permitir, nós também não vamos sair na chuva, para ninguém ficar doente, foi também para não estragar as imagens, mas principalmente para que ninguém de nós pegue essa chuva e depois fique doente. Se a chuva permitir ao final, nós fazemos uma pequena procissão. Se a chuva estiver mansa, se for possível, nós fazemos uma pequena procissão aqui no final. Se não, nós guardamos no coração essa noite, também como uma noite abençoada. Eu tenho certeza que muita graça, muita bênção estão sendo derramadas sobre nós nessa noite. Então, quem for participar aqui, desse momento do sermão, ache um lugarzinho, procure um banquinho, no corredor, algum cantinho, na tribuna, ache um local, ache um pequeno local aí, se ajeite, para você poder participar dessa noite.
O que é que viemos aqui fazer nesta noite de hoje? Que viemos ver nesta igreja, posto sobre este esquife, a imagem de uma carneficina, de um assassinato brutal, que marcou a história da humanidade, dividindo-a entre antes e depois deste acontecimento. Por que é que nos comovemos tanto a ponto de termos nesta noite, aqui e acolá e no mundo inteiro, as nossas igrejas lotadas de pessoas para venerar a imagem, para rememorar este acontecimento crucial da nossa salvação? Pergunto novamente: o que é que viemos ver aqui nesta noite? O que estamos contemplando, na verdade, diante dos nossos olhos, fazendo rememorar no nosso coração e na nossa consciência os últimos momentos da chamada Passio Christi, paixão do Cristo. Para termos a legítima compreensão do que estamos rememorando nesta noite, é preciso voltarmos um pouco no tempo, na origem da nossa história, a história da humanidade, no ato da criação. Nos lembremos que no primeiro livro das Escrituras, Gênesis, depois de haver criado todas as coisas, visíveis e invisíveis, ter plasmado os céus e terra, e tudo quanto os nossos olhos podem hoje contemplar, Deus, ao final da criação, cria a sua obra-prima, o ser humano, e deposita no ser humano a plenitude do seu amor. Já na origem dos tempos, quando na figura de nossos primeiros pais na fé, Adão, o primeiro ser vivente, Eva, a primeira ser vivente, vimos no relato do Gênesis que Deus planta um jardim. A esse jardim damos o nome Éden, o paraíso. E ali, de tudo que foi criado e posto naquele jardim, para serviço do homem, da criação, Deus lhes recomenda com autoridade apenas uma ordem: de todos os frutos deste jardim podeis comer, exceto daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tentados pela astúcia de Satanás, ali na figura da antiga serpente, o inimigo de Deus, os nossos primeiros pais na fé, dão ouvidos à sedução, que lhes faz crer que comer do fruto daquela árvore não lhes acarretaria mal algum, mas sim os seus olhos se abririam para contemplar novos horizontes, para serem como deuses e poder conhecer tudo do que foi gerado e por Deus criado. O fruto daquele madeiro, daquela árvore,
é o fruto da desobediência de nossos primeiros pais, que com este ato da desobediência fez entrar no mundo o pecado e a morte como tal. Disso conhecemos bem pelos relatos das Escrituras e pelo ensinamento da tradição, do ensinamento bíblico e do magistério da Santa Igreja Católica. Desde este instante, o ser humano, nós, fomos marcados com a mancha deste pecado que maculou a consciência do ser humano. Daí então, a nossa tendência fortíssima, a nossa inclinação quase que involuntária para as coisas do mal e as coisas erradas. Já no Antigo Testamento, como lemos e ouvimos no dia de ontem, no livro do Êxodo, para festejar a libertação do povo saindo da escravidão do Egito, rumo à terra de Canaã, a terra prometida, como comemoração desta data festiva de libertação, o Senhor assim recomenda aos nossos antigos patriarcas na fé, Moisés e Abraão: no primeiro 14 de cada mês de todo ano, celebre-se a festa da Páscoa, chamado na tradição judaica Pesach, festa da passagem de Israel, do povo de Israel, da escravidão do Egito para a sua libertação. E assim Deus recomenda: para celebrar esta festa, imole-se um cordeiro, um cabrito, filho primogênito, filhote primogênito. Junto, celebre-se comendo pães ázimos, pão sem fermento. No Antigo Testamento, mesmo com a fé dos antigos patriarcas, que conduziram com sabedoria o povo de Deus para se revelarem todos, para andarem, caminharem e viverem todos dentro e segundo as leis que Deus nos concedeu. E aqui falamos do Decálogo, a Torá, os 10 mandamentos da lei mosaica. Nenhum desses empreendimentos, ainda que mais êxito pudessem ter, fosse e foi capaz de saldar a dívida que o pecado nos deixou, fazendo com que as portas do céu fossem fechadas para nós, não por iniciativa de Deus, não por desejo de Deus, mas pela desobediência do coração humano. Houve então uma iniciativa que sempre é de Deus, a iniciativa sempre parte dele, e na plenitude dos tempos, o tempo de Deus se choca com o tempo do homem, o tempo caiótico se funde ao tempo cronológico, tempo de Deus inserido no tempo do homem. E na plenitude do tempo e da história, Deus mesmo quis vir até nós. E nasce aí então o mistério da encarnação do Senhor. É aquilo que celebramos no mistério do Santo Natal. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, a sua entrega total, que hoje estamos a contemplar e rememorar, inicia-se já no mistério da sua encarnação. Porque, se percebermos por uma lógica meramente humana,
já é possível de termos certa dimensão de que a encarnação do Verbo de Deus custou muito à condição divina de Deus. Imaginemos, Deus puramente bom e imortal se reduz à nossa condição humana, se veste da nossa carne no ventre puríssimo de uma Virgem, a Virgem Maria, e nos diz as Escrituras, se fazem tudo semelhante a nós, menos exceto pelo pecado. Deus se escondeu, se humilhou, se rebaixou, a ponto de se fazer um conosco, um de nós. O tempo se passou e foi preciso e necessário que, para saldar a dívida do nosso pecado, houvesse não mais sacrifício de animais, como no Antigo Testamento, a exemplo da festa judaica, imolar um cordeiro primogênito. Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, tendo neste mundo ensinado a vontade do Pai e a Ele sido obediente em tudo, nos ensinou, como ontem ouvimos e rememoramos, o exemplo de caridade perfeitíssima. Se eu, que sou o vosso Mestre e Senhor, me ajoelho diante de vós, lavando-vos os pés, é para vos dar um ensinamento novo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, amemo-nos uns aos outros, como Cristo amou e se entregou pela sua igreja. E podemos nos perguntar, com que amor Cristo amou a sua igreja? Com o amor que agora, neste exato momento, estamos a venerar e a contemplar neste esquife. Jesus Cristo inicia a sua agonia lá no Jardim das Oliveiras, o Horto das Oliveiras, quando com ele acontece um fenômeno raríssimo na história do homem, cientificamente falando. Não sei se já se tiveram as minúcias do relato da paixão, quando o autor sagrado diz que na hora de sua agonia, o Senhor suou sangue. Suou sangue. Este fenômeno raríssimo que faz com que os poros de nosso Senhor se dilatassem, sendo exposto a uma tremenda agonia, fez com que já lá começasse o drama e o dilema da sua paixão, que conhecemos bem pelos relatos da Sagrada Escritura. Jesus é preso, ele que foi puramente amor, e é humilhado pelos corações endurecidos, percorrendo o caminho que chamamos de Via Crucis, ou a Via Dolorosa. Em muitos momentos, viu-se completamente, humanamente falando, abandonado. Todos haviam fugido, por medo de terem o mesmo destino que ele estava a enfrentar. Na hora da agonia, estava ali uma figura doce e terna, que nunca, jamais o havia abandonado, a Mãe Dolorosa, a Virgem Maria, acompanhando, ainda que de longe, com o seu olhar, com a sua ternura, alcançando aquele corpo já flagelado, torturado pelos algozes corações endurecidos. Jesus tem às suas costas uma cruz pesada,
carrega esta cruz. E ao carregar essa cruz, nos lega à tradição. Houve piedosamente alguém que enxugando a face de Jesus, a faz estampar. Tamanha era a deformidade do rosto de nosso Senhor ao quebrado pela flagelação e a tortura dos corações endurecidos. E neste pano estampado, a figura de Verônica, no relato bíblico, vai nos dizer, como que no Antigo Testamento: ó vós todos, que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor semelhante à minha dor. Peçamos a Verônica que entoe este canto neste momento, para que possamos um pouco nos aproximarmos deste mistério. A via dolorosa continua e o Senhor caminha para a sua hora derradeira.
Aproximando-se do lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, ali nosso Senhor é cravado no madeiro. Nos recordemos daquilo que dissera anteriormente. Na árvore do paraíso, por ela veio ao mundo o pecado, e haveria de ser por outra árvore, por outro madeiro, que a graça redentora nos alcançaria. Se pelo pecado da desobediência de um só homem, nos diz as Escrituras, o mal e a morte entrou no mundo, também pela obediência de um só, o Cristo, a graça da redenção nos alcançou. Assim, na hora derradeira, o Cristo foi pregado naquele madeiro, e aquele instrumento de tortura e crueldade, de chacota e zombaria, da máxima da humilhação algótica da humanidade, se transforma então em instrumento de nossa salvação. Sendo levantado da terra, o Senhor erguido na cruz, como nos diz as Escrituras, haveria de atrair todos e tudo a Ele. E aos pés da cruz estava lá, firme, a sua mãe, ainda que com o coração dilacerado pela dor, como já previsto pelo velho profeta Simeão. Eis que uma espada de dor transpassará a sua alma. Maria vê naquele momento a concretização desta profecia, mas não hesita, não deseja e não impede em nenhum momento da caminhada dolorosa de seu filho a dissuadi-lo a desistir do plano da redenção. Ao contrário, no silêncio do seu coração, o encoraja a ir adiante, para que tudo, conforme ele mesmo disse, fosse consumado. Ali, aquelas mãos que tantas vezes abençoou, que tantas vezes recobrou a dignidade de todos aqueles que se acercaram dele, o Mestre Jesus, o Senhor Jesus, foi perfurada por cravos dolorosos. Ali, os seus pés, que não mediu esforços e longas distâncias para pregar a boa nova do reino de Deus, foi pregado em um madeiro. Aquelas mãozinhas que a Virgem Maria acariciou é carne de sua carne. Aqueles pés que ela ensinou a caminhar é carne de sua carne. Afinal, ela concedeu a ele, o Deus humanado, Jesus Cristo, Deus e homem, a sua humanidade, a sua carne. Já estendido e elevado na cruz, nos chama a atenção uma fala do Senhor: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Poderíamos nos perguntar: será que neste momento Jesus estava falando somente de seus algozes, daqueles que o haviam pregado naquela cruz? Perdoai-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Penso que esta fala de Jesus e esta súplica redentora alcança a cada um de nós, no passado, no presente e no futuro. Alcança também aqueles nossos pais lá no jardim do Éden, quando amanhã, na madrugada do sábado, uma antiga tradição da igreja, no ofício das leituras, vai dizer assim: que nosso Senhor vai à mansão dos mortos
desce aos umbrais do inferno, sem contudo ultrapassar os portões, e estende as mãos para resgatar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, comunicando também a eles a graça da redenção. Naquele momento em que o Cristo é levantado da terra, atrai para si tudo e todos, ali poderia ser grande ocasião para o antigo inimigo de Deus, o demônio, exultar de alegria. Mas aí estava a sua perpétua condenação. Ali estava, na cena da cruz, a derrota definitiva do antigo inimigo de Deus e nosso, o demônio. Porque pelo sacrifício redentor, pelo esvaziamento total de si, o que chamamos em teologia de kenosis, esvaziou-se totalmente de sua condição, assemelhando-se a nós, não se apegando à sua condição divina. Nosso Senhor, pelo sacrifício da cruz, reconcilia todas as coisas consigo e com o Pai. E nos alcança esta fala de Jesus: perdoai-lhes, nós não sabemos o que fazemos. Estamos e assistimos atônitos os últimos acontecimentos em que uma criança de 12, 13 anos foi capaz de ceifar a vida em uma escola. E não obstante a isso, como se não bastasse, um pouco mais adiante, 4 crianças são brutalmente assassinadas. E na história passada e presente, vemos a todo instante o desdobrar ainda da maldade do ser humano. A fala de Jesus alcança-nos também. Eles não sabem o que estão fazendo. Por isso, em memória a estes acontecimentos tão brutais, que tem lá as suas consequências e suas origens, naquilo que a nossa sociedade pós-moderna, ou chamada de pós-moderna, tem vivido. Estão querendo retirar Deus do nosso meio, tirar os crucifixos das escolas, porque em nome de um Estado laico, e assim o é, que assegura a liberdade de expressão, de fé e religião a todos nós, e assim deve ser, querem ceifar o sentimento religioso de um povo que, por natureza, traz em si o sentimento religioso. Perguntamos: o que é que estamos oferecendo às nossas crianças? Quais são as referências que elas têm tido na sua educação e na sua caminhada? O que é que nós estamos deixando para esta e para as futuras gerações, num contexto de sociedade onde a fé é brutalmente banalizada? Onde aqueles que creem são, de alguma maneira, vítimas do que chamamos de martírio branco. Tanto se fala na perseguição de todos os gêneros, minorias e classes, mas pouco se fala que o cristianismo, que os seguidores de Jesus encontram hoje, como no passado, ainda muitas resistências para viver a sua fé. Talvez não aqui entre nós de maneira sangrenta, como acontece em lugares do Oriente e Médio Oriente, onde o simples fato de confessar-se cristão é motivo de serem assassinados. Mas a ridicularização da nossa fé está aí, nas repartições públicas, na sociedade que quer excluir a figura de Deus. Os cristãos são constantemente vilipendiados diante de nós.
E nós, tantas vezes, desencorajados a dar um testemunho cristão que seja realmente autêntico. Culpa e covardia nossa mesmo, que somos católicos, muitas vezes afrouxados na nossa fé, que muitas vezes não temos a coragem de testemunhar o Cristo aonde mais precisamos, lá aonde a vida e a dignidade da vida é ameaçada. E passando pelo martírio da ridicularização de nossa fé, muitas vezes nós tendemos a nos acovardar. Perguntamos-nos, quando Jesus é elevado na cruz, e é essa pergunta que deixo, já finalizando esta reflexão: será que temos feito por merecer o sacrifício cruento do Cristo? Ou esta noite, este momento, será apenas vivido de maneira superficial e rasa, com um beijo na imagem do Senhor morto, que tem o seu significado, o seu valor e a sua tradição, mas que este beijo deve ser a extensão de um modo de pensar e de um modo de agir, de um comportamento, de uma postura e de um pensamento cristão. Beijar o Cristo morto quer dizer viver o Cristo na nossa vida e permitir que Ele seja Senhor da nossa história. Beijar as suas chagas quer dizer reconhecer com gratidão o seu sumo e eterno sacrifício por cada um de nós. Acompanharmos o Senhor morto significa não nos acovardarmos, não nos desesperarmos diante das cruzes que todos os dias temos que carregar. E olhando para esta cena dizer com muita gratidão: Senhor, a minha cruz não pesa nada em comparação a vós. A minha dor que vivo, que passo, não é nada diante daquilo que tu viveu. O meu sofrimento, ainda que forte e violento, não se compara ao teu sofrimento. Por isso, enfrentarmos com coragem, com resiliência, com fé e cabeça erguida as cruzes que as circunstâncias da vida nos apresentam. O convite da noite de hoje, ao olharmos para o sacrifício de Jesus, é revivermos no nosso coração uma única certeza: foi por mim e foi por ti. E que este sacrifício da nossa redenção faça com que todos nós nos esforcemos para sermos um pouquinho mais gratos, não na nossa fala, mas no nosso modo de pensar e no nosso modo de viver. Assim, meus irmãos, terminando esta reflexão da via dolorosa de nosso Senhor, possamos a Ele atribuir tudo que temos e tudo que somos, e num gesto de profundo amor e gratidão, nos esforçarmos continuamente para sermos católicos verdadeiramente adoradores e reconhecedores de que Jesus Cristo é o nosso Deus e nosso Salvador. Amém.